Bom dia. Saí do meu habitat para vir fazer este vídeo no meu escritório, certo? Ali, sabe, por trás tem umas caixas com alguns documentos, mas ali tem outras coisas ali dentro daquelas caixas, sabe? São coisas que foram acumuladas. Mas tem ali as minhas impressoras, tem meu notebook aqui, sabe? Enfim, sabe, eu sou um cara, sou um profissional, sou um advogado, sabe? E não sou jurista, certo? Até agora eu não consegui escrever livros, né? Eu tive um irmão que escreveu livros, certo? Ele se dedicou a um tipo de prosa, digo melhor, acho que ele preferiu melhor a poemática, certo? E escreveu mais livros diversos, né, do que mais poemas, né, do que livros de prosa. E ele saía com esses livros numa cachorrinha, andando pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, vendendo. Eu não sei se ele ia no metrô, não sei para onde ele ia, sabe? Mas assim, sabe, um cara aí diferenciado, sabe? Teve uma perseguição ao físico dele cedo, sabe? Molequinho, ele caiu de uma árvore, de um pé de abil, sabe? E quebrou o fêmur, sabe? E ali, sabe? Não sei, ele veio para Belém, ele estava no interior, em Altamira, e com muita sorte ele veio num pata-choca para Belém e foi atendido pelo Eduardo Braga, que era um dos melhores especialistas em osso, sabe? Na época, na década de 60, isso, sabe? Ele passou 2 anos engessado, sem poder fechar, com as 2 pernas engessadas, sabe? E onde houve ali, sabe, foi fratura exposta e ele ficou, né, ali onde a cirurgia foi feita. E mesmo assim, sabe, não sei, a perna, sabe, os ossos emendaram ali, colaram, sabe, e, mas assim, sabe, com defeito, entendeu? Ficou meio torto e o cara era o melhor, diz que ortopedista, sabe? Eu não sei como é que foi isso aí, mas não estou fazendo queixa, sabe? O fato foi que ele recuperou, conseguiu andar, ficou com os membros inferiores prejudicados, sabe? Os membros, a parte superior do corpo dele desenvolveu mais que a parte inferior, sabe? Ele tinha um corpo de adulto em cima e assim, né? E aí embaixo, né, ali, sabe, dificuldades ali de músculos, etc, entendeu? E assim esse cara levou a existência dele, bicho. Hoje se fala muito de existência para cá, existência para acolá. A vida da gente, a vida, né, é uma existência, certo? Hoje o Macron foi ontem, estava falando que a Rússia ameaça a existência da França. Quer dizer, o que é a existência da França, certo? A vida, né, da França e dos franceses, certo? A consciência posta, a consciência positiva, por assim dizer. E falando de consciência positiva, ontem eu falava, fazer uma incursão aí, sabe, na área do direito, na teoria do direito, sabe, na filosofia do direito, sabe, e falei de um tal de Herrites, em alemão. Estou tentando aqui pronunciar o alemão, eu estudei alemão, certo? E com a Mariana, certo? A Mariana, ela vinha de casa com o cabelo molhado ainda, certo? Isso era em Manaus, 7 horas da manhã, sabe? Eu pegava a minha moto lá no Beco do Macedo, sabe, em Manaus e vinha, sabe, uma Honda 350 que eu tinha, lindona, certo? Possante, sabe? Aí vinha varando, sabe, e chegava lá no prédio do ICHL, eu não sei se ainda hoje funciona. Esse prédio tinha sido um seminário no passado, na década de 40, salvo engano, entendeu? Aí eu acho que era o Seminário São José, lá em Manaus, entendeu? E aí foi cedido para o governo do estado e lá eles instalaram o Instituto de Ciências Humanas e Letras e eu passei ali 5 anos estudando, sabe, o curso de letras e de manhã cedo, 7 horas, eu fazia alemão, acho que fiz alemão 1 e alemão 2, né, com a Mariana, certo? A Mariana era uma mulher casada, quero dizer, era mulher de um pesquisador, sabe? Mas ela era autóctone, certo? Falava pouco português, né, e pleno alemão, certo? E eu tive a sorte, sabe, de fazer 2 períodos de alemão com a Mariana, que era autóctone, certo? Uma alemoa legítima, certo? Uma germanicona, entendeu? Uma mulher bonita, certo? Gostosa, eu acho. E o Boaventura fala então de Herrites. Aí ontem eu tentei dar uma enrolada por aí, mas tem uma coisa no direito chamado direito natural, certo?
E eu penso que o conceito talvez melhor de direito, sabe, seja aquela coisa entre o que é reto, certo? O direito, né? E o torto, certo? O reto e o torto, né? E daí se estabelecem as noções, sabe, do que seja direito e o que não seja direito, certo? Numa comunidade, um consenso elege, sabe, uma forma como sendo reta, né, direta, certo? O mestre dizia assim, reto que nem pau de cambiteiro, certo? Como é que ele falava? Da boca de bode, não lembro mais, certo? Mas ele falava assim, certo que nem boca de bode, era assim o ditado que ele falava. É a coisa lá de nordestino. Certo que nem boca de bode, reto que nem pau de cambiteiro. O cambiteiro deve ser uma árvore que, sabe, fornece ali madeira para se fazer cambito, sabe? E essa árvore tem poucos nós, certo? E aí, sabe, então ela é reta, é linheira, como a gente fala, entendeu? Então, assim, o direito é o linheiro, certo? O linheiro, o reto, o consenso que se estabelece numa determinada comunidade a respeito de procedimentos e de comportamentos, certo? É o comportamento linheiro, certo? E o comportamento não linheiro é o torto, certo? Pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, dizem aí de novo os nordestinos, aí em música, certo? Mas é assim, então no tempo antigo, hoje cedo, quando eu saí para comprar pão aqui numa padariazinha que tem aqui no bairro, na rua, certo? E encontrei aí um morador antigo e começamos a conversar. Eu estava com vontade de conversar com o cara. E esse cara veio fazer um serviço aqui para mim e me livrou de um apuro que eu tinha aqui numa caída de água, sabe? E ele ajustou uma calha no quintal, mas não está legal. E falando não está legal e falando em calha, certo? Eu quero dizer que hoje eu estou respondendo a uma ação civil de reintegração de posse, certo? Eu tenho uma irmã mais velha, de 7 filhos eu sou o terceiro, certo? Quero dizer que meu nome é Ernest e quem fala muito da Bom Dia Cavalo é o meu canal. E os meus velhos, sabe, compraram um barraco depois que chegaram em Altamira. Na verdade, quem comprou foi a mulher de mestre, certo? O mestre não era muito ligado nessas coisas. Uma vez lá em Altamira, sabe, na rua 7 de setembro, quando não tinha, assim, sabe, trânsito, e a rua era entulhada, hoje a 7 de setembro é uma das ruas de comércio de Altamira, certo? Uma rua central de Altamira, e onde tem comércios, bancos, e, sabe, a Caixa Econômica está lá, o Banco do Estado do Pará está lá, e havia um campo de futebol na época, sabe, no final da década de 50, sabe? Tinha 2 times lá em Altamira, o Império e o Altamira, certo? E esses times se debatiam, se degladiavam, levavam, sabe, a cidade ali, sabe, para assistir o jogo, sabe, o jogo de futebol, entendeu? E havia um campo de futebol e era um terreno que pertencia a alguém, ele dava na direção da mata, sabe? Ali na direção, por trás da 7 de setembro, sabe? Tem a Djalma Dutra hoje, que também é uma rua central, certo? É uma rua, uma artéria, entendeu? E importante em Altamira. Só que da 7 de setembro para trás, tipo assim, à esquerda, certo? Essa Djalma Dutra era mata, certo? E o campo de futebol estava ali, sabe, à frente dele para 7 de setembro, e os fundos, sabe, para mata, entendeu? E um cara tirou esse lote aí, devia ter sido um sítio no passado, certo? E o dono queria vender e chegou aos ouvidos da mulher de mestre, sabe? Que havia esse terreno à venda, ele morava em casa alugada, sabe? E o mestre era motorista, tinha renda fixa, eu acho que tinha renda fixa, certo? Carteira assinada, eu não sei se tinha, entendeu? Mas ele era empregado, era motorista e era uma profissão prestigiada ali naquela época, no final da década de 50, sabe, no transporte de castanha do Pará e de Sernambi, sabe, de látex, certo, para o Porto de Vitória, para vir para passar por Belém e Belém e Europa, certo. E nesse tempo, então, sabe, vieram oferecer para a mulher de mestre o terreno do campo de futebol, vocês imaginem, certo? Eu não sei, eu acho que um campo de futebol tem largura de 80 por 120, eu acho, sabe? Eu não sei quantos metros quadrados dá isso aí. Aí a mulher de mestre chegou e disse, ei, mestre, olha, tem um cara querendo vender aquele terreno do campo, sabe? Aí o mestre xingou, sabe, respondeu, que ele era um cavalo, sabe? Respondeu assim de mau jeito, e um cavalo e um estúpido, que não sabia o valor que é terreno, que é propriedade,
o que é ter aí imóvel, certo? Não sabia, era um estúpido, certo? Dentro do sistema capitalista ele nem sabia que porra era essa, certo? E eu mesmo só vim compreender essas coisas agora, sabe? Já depois de madurão, depois dos 40, sabe? Quando comecei a lidar com essa história de neoliberalismo, na Universidade Federal do Pará, no campus de Altamira, certo? No campo de Altamira, entendeu? Que me aproximei de um sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores na Universidade, certo? E ali era a década de 90 e passamos a discutir neoliberalismo, sabe? Lá no pleno governo do Fernando Henrique Cardoso. Mas o fato foi que aqui em Belém, a mestra, a mulher de mestre, sabe, comprou um barraco de palha, sabe, de madeira coberto de palha, numa área, sabe, de alagado, sabe, que no inverno precisava andar de ponte, sabe. Sei que ela comprou a porra desse terreno, desse barraco, jogou a gente dentro, porque antes ele morava numa casa alugada, aliás, numa casa cedida, certo? Eu não sei se depois ela passou. Quem cedeu foi o patrão de mestre, que tinha um ônibus, certo? Mandou construir um ônibus, nessa época era assim, o cara pegava o dinheiro, sabe, trazia de São Paulo, não sei se ele ia lá comprar direto sabe, na fábrica o eixo do carro, sabe, e o carro vinha para cá, Mercedes, sabe, e aqui eles faziam a carroceria. Hoje eu estava vendo uma foto de ônibus lá no Rio de Janeiro, da linha Mauá, sabe, e eu penso que os ônibus eram daquele tipo, mas assim, talvez o que eu estou pensando aqui fosse mais rústico, fosse mais madeira do que lata. Na época já tinha um pouco de lata neles lá, certo? Mas o fato foi, sabe, que a mestra jogou a gente dentro, né, do barraco, quando o mestre chegou na casa, sabe, cedida, sabe, não tinha ninguém, estava tudo fechado, mas tinha alguém lá para dizer, ei, mestre, olha, eles foram para ali, sabe? E nós estávamos aqui dentro do barraco, sabe, tínhamos feito um escovado, eu mesmo, sabe, era um moleque esperto, tinha pego um escovão, água não tinha, tinha que carregar de uma bica, sabe, mas o fato foi que se escovou as tábuas de madeira, havia um assoalhado de uma altura de uns 50 centímetros pelo menos do chão, sabe? Sei que foi escovado e a mestra trouxe os poucos móveis que tinha, certo? E socou a gente lá dentro. Eu não sei se quando o mestre chegou a gente já estava nas redes, porque a gente dormia em redes, sabe? Rede com mosquiteiro, porque tinha carapanã pra caralho. Eu acho que o Aedes aegypti já estava por aqui. Eu só sei que foi assim a história, sabe? Ficou esse barraco evoluiu, se tornou uma casa de 2 pisos, certo? Eu ocupei essa casa de 2 pisos a partir de 2013, certo? Quando eu vim morar nela, estava desocupado o prédio, entendeu? E estava em ruína, a casa estava caindo, certo? E quem fez a construção foi a minha irmã mais velha, entendeu? E ela entendeu por que fez a construção, entendeu que a casa era dela, aquela coisa toda, certo? Mas o fato foi que ela deixou eu ir morando. E durante a minha moradia eu fui fazendo reforma, eu peguei mais de 100 mil reais aí, sabe? Num gesto de loucura. Talvez mais aí gravado pelas questões afetivas, eu vim para um trecho onde eu passei, sabe, me desloquei para cá e, sabe, fui moleque, joguei bola na rua por aqui, entendeu? E na casa eu criei, assim, sabe, uma relação afetiva, praticamente eu aterrei, sabe, carreguei entulhos e aterros para aterrar, sabe, o terreno, né, o solo, como diz o outro, sabe. Eu criei a artificialidade no terreno, entendeu? No direito civil se fala assim, né. E, enfim, sabe, e inclusive plantei, sabe, eu fui um plantador de zinhas, certo? Quando eu fui para o seminário eu deixei para trás um canteiro de zinhas. Então assim, a minha memória é cheia de lembranças, sabe, de memória, né, cheia de afetos, entendeu? E o fato é que essa irmã mais velha se intitula dona da casa, sabe, quer me enxotar, quer me despejar. E eu, como advogado, estou treinando, certo? Porra, depois de quase 40 anos de advocacia, né? Estou reagindo. Ontem eu protocolei a contestação, certo? Mas hoje também eu fiz uma petição num processo de 2005. Eu fiz um trabalho lá em Abaetetuba, na área trabalhista. Eu advoguei para um sindicato de construção civil, sabe? E lá, ali o sindicato era de Barcarena, uma cidade que tem aqui perto, onde tem porto, sabe? Tem um porto de Vila do Conde que vai para a Europa, aquela coisa toda. É um porto onde, sabe, os minérios da região aqui, sabe, passam por aqui, sabe, vão na direção da foz
ali do Atlântico, sabe, vão na direção da China, sabe, da Europa, enfim, levando minério, levando nossos tesouros, certo? Tesouros que a gente não sabe para onde é que vão. Tudo bem que uma parte, sabe, sabe, do que é tirado da terra, escavado da terra. Tinha aqui um estado aqui perto de nós que já foi parar, chamado Amapá, sabe? Tinha lá uma montanha chamada Serra do Navio, sabe? Essa Serra do Navio foi transportada para os Estados Unidos, certo? Está lá nos Estados Unidos, coberto por lona, vai ver, entendeu? Levaram cavado, tiraram a superfície e aprofundaram um buracão, sabe? Hoje na Serra do Navio, eu queria ver isso aí, certo? Deve ser um buracão, quem sabe aí, sabe? Um buracão cheio de água, como é Serra Pelada hoje, sabe? Lá onde foi Serra Pelada, um garimpo, sabe? No tempo do Curió, sabe? É um buracão imenso, sabe? Assim, sabe? Hoje cheio de água, entendeu? Vai ver que a água aqui é água de buraco, porra, não tem saída, sabe? Deve ser criador aí, sabe, sabe, de Aedes aegypti, essas coisas todas assim, entendeu? Mas assim, esse é o mundo. E em 2005, hoje eu fiz uma petição num processo de 2005, ou seja, esse processo tem 23 anos. Eu fiz um trabalho lá como advogado, certo? Trabalhando para um sindicato da construção civil, sabe? E foi interessante essa experiência, sabe? Eu fiz o trabalho, acho que a partir de 2003 a 2006, eu não estou bem certo, entendeu? E depois eu me indispus como presidente, né, do sindicato, porque as relações humanas são assim, bicho. Elas vão, sabe, vão, depois vão enfraquecendo e vão tensionando, sabe, e termina em porrada, certo? E a minha relação terminou em porrada com o presidente do sindicato, um cara muito vivo, muito esperto, entendeu? E não deu certo e não dava certo, não era para dar certo e também, sabe, enfim. Mas o fato foi que esse processo ficou para trás. Eu me lembro, eu devo ter assim, umas 2 centenas de processos. Hoje, lá em Abaetetuba, é uma cidade também aí perto de Barcarena, é onde estão instaladas 2 varas trabalhistas, 2 varas de direito, 2 varas judiciárias federais trabalhistas, são hoje 2 varas, mas quando eu comecei era uma só. Sabe? Uma vez, rapaz, a juíza, sabe, emendou o bigode dela com o meu, sabe? Assim, sabe? É assim, sabe? Muito doido, sabe? Essa juíza federal, bicho. Ela não sei se ainda é casada, mas ela, assim, vou dizer, sabe? Ela, na época, era casada com um ex-delegado de Polícia Civil do Pará, sabe? Cara cheio de manias, bicho. Esse cara largou o trabalho de delegado e se tornou juiz, juiz civil estadual, certo? E um dia a gente se encontra lá em Altamira, certo? Eu não vou dizer o nome dele, né? Mas assim, sabe, tive relação. O advogado, ele antagoniza com o juiz, certo? Ele antagoniza, não tem jeito, certo? O juiz às vezes, sabe, quer ser o rei da cocada bege, como diz o conde fala de beja, certo? Então eu estou falando aqui de beja. Assim, sabe, o cara, sabe, o tempo todo era uma garrafa de álcool naquela época que não tinha dengue, não tinha Covid, certo? E ele passava o tempo todo esterilizando as mãos. E ele foi casada com uma mulher aí, sabe, que era juíza do trabalho, em Abaetetuba, sabe? Uma vez ela disse, sabe, que se eu continuasse, parecendo assim com o que falou a Hart, sabe, para o Lula, olha, se continuar assim, isso não vai dar certo, entendeu? Ela falou a mesma coisa para mim. Eu disse, por que não vai dar certo? Eu fui em cima, certo? Por que não vai dar certo? Ela vai dar certo porque eu não vou permitir aqui dentro da minha sala. Eu digo, não, doutora, peraí lá, essa sala não é sua, essa sala é do Estado, certo? Essa sala é federal, entendeu? Rapaz, aí essa mulher, sabe, tufou a veia do pescoço. Se ela tivesse testosterona, sabe, ela seria musculosa, teria pulado da mesa, iria agarrado no meu pescoço e quebrado, certo? Mas ela, eu acho que ela falou depois pro marido dela, isso aí, certo? E essa altura, eu não sei, eu acho que eu não estava mais lá em Altamira, já tinha vindo para Belém, sabe? E eu não cruzei mais com o marido dela, sabe? Juiz estadual, certo? Lá na entrância, não sei que entrância, sabe? É Altamira, entendeu? E depois eu soube que ele esteve por aqui em Belém e se enrolou aí, sabe, nessa parte aí de corrupção, aquela coisa toda, entendeu? Não sei. Mas enfim, mas são fatos relatados e o processo que eu falei era de 2005, e eu disse que eu tenho lá mais 2 dezenas de processos, mas depois eu falo mais sobre essa história das 2 dezenas de processos, tá certo? E quero dizer, sabe, lembrar mais uma vez, sabe, a respeito da comunicação, que a gente vive uma forma de reprodução da sociedade chamada capitalismo, certo? Que se antagoniza com o socialismo, certo?
Talvez o mais adequado do socialismo, o antagônico melhor seja o liberalismo, certo? Mas o fato é que o capitalismo antagoniza, né, com o não capitalismo que defende os socialistas. Eu me enquadro aí nesse campo aí dos socialistas, tá certo? Defendo os direitos e não os privilégios, tá certo? Aí tem essa discussão aí instalada a respeito, né, de privilégios e direitos. O Cavalão, quando assumiu o governo em 19, disse: eu vou aqui pelo lado dos privilégios, porque tem muitos direitos, e seguia Temer, que acabou, né, com o direito trabalhista no país. E hoje eu peguei uma petição aí, sabe, e entrei, sabe, fiz um treino novamente. É o seguinte, eu tenho facilidade, sabe, com essa história da computação, sabe, o copia e cola da Hart, sabe, porra, é fácil demais, sabe, aí com as noções que você possa ter, 40 anos, sabe, de militância, e o domínio da língua que eu tenho, da gramática, sabe, aí eu montei uma petição pedindo desconsideração da personalidade jurídica, certo? No processo do trabalho, uma empresa ficou devendo um cliente que eu tinha, sabe, foi procurado para pagar no cumprimento da sentença, antigamente chamava execução, sabe, e a empresa não foi localizada, o cara se escondeu, e agora esses dias eu recebi um comunicado do juiz perguntando se eu não queria continuar com o processo, sabe, porque eu já tinha pedido antes, né, para desarquivar, estava arquivado o processo, sabe? E ela me propôs, eu aceitei e entrei com uma petição pedindo desconsideração da personalidade jurídica, que é para ir atrás do sócio, certo? Para saber se esse cara ainda tem sociedade por aí e, sabe, e tendo, enfim, se ele está vivo, sabe, se ele tem patrimônio, sabe, onde ele estiver, se ele tiver patrimônio em algum lugar, sabe, ele vai ser apertado. E joguei, sabe, a juíza, sabe, me provocou e eu joguei de volta, sabe, aí, sabe, a situação no peito dela, entendeu, para ver o que é que ela vai fazer. E eu estou no barco. Eu sei que hoje eu, sabe, terminei isso de madrugada, eu trabalho agora já quase no raiar da manhã, sabe, e a cabeça ficou legal. Quando a gente opera e cumpre obrigações, a gente fica legal, sabe. Mas o fato é que a gente, aí, sabe, nós vivemos uma situação, eu falava que eu encontrei ali, sabe, um vizinho lá, sabe, aí comecei a meter o cacete, falei de desigualdade social, ele fica me olhando assim, ele não entende muito bem que porra é essa, entendeu? Aí ele quer meter o cacete sabe, nos ladrões da cidade. Eu digo: mestre, não fale isso não, os ladrões são os empresários, sabe? Aí eu aponto assim para um comércio ao lado e digo: ao lado tem um ladrão bem ali, sabe? Porque os empresários são todos ladrões, e eu vivi situações de empresários ladrões. Eu ajudei uma vez, sabe, um açougueiro, bicho. Ele seria hoje um tipo empreendedor, certo? Eu ajudei um empreendedor embrulhando carne para ele, sabe? E numa pesada de 2 quilos, sabe, só ia 1.800 porque o peso era furado. E o filho da puta me induziu a fazer isso e a concordar com ele, certo? Eu tinha 10 anos de idade, isso foi antes de ir para o seminário. Então os empresários, sabe, a gente vive uma crise moral, aí a gente volta para a questão dos Urhechts, né, do direito natural. Eu quero chamar o que hoje o Boaventura designa como direitos originários, eu quero identificar como sendo essas coisas, esses consensos aí, sabe, essas noções que o ser humano, pela inteligência, sabe, vai aí, sabe, derivando da matemática, aí vendo linha reta, sabe, e opondo a linha reta ao torto, e do torto tirando um consenso, sabe, e se estabelecendo na sociedade o que é direito, o que é não direito, sabe, o que é direito e o que é crime, certo? O crime é aquele que está no Código Penal, certo? Mas o não direito, é um ato não linheiro, certo? E por aí a gente vai quebrando, certo? Paro por aqui este meu vídeo, falei demais, dei bom dia a cavalo, meu nome é Ernest, certo? Estou num ambiente aqui modificado, sabe? O meu TV pifou, na verdade foi isso, certo? Meu Smart TV pifou. Eu não sei que diabo aconteceu, não sei se ele teve um curto, sabe? E esses dispositivos, eles são sensíveis demais. Esse TV uma vez, sabe, ele rebolou no chão, sabe, quebrou ali, sabe, a tela líquida, entendeu? Eu levei, paguei, custa um novo na loja R$ 1.500, e na época foi o quanto eu paguei por esse que eu tenho agora, ainda, né? E na época paguei R$ 1.000 para reparar, porque eu não queria jogar no lixo o objeto, entendeu? E agora ele deu problema de novo, isso acho que foi em 2018, você está com 4 anos já, eu acho. E agora ele pifou de novo, eu não sei se foi um curto, sabe? Aí eu trouxe então aqui, sabe, aí, sabe, os equipamentos aí para fazer, diz que o meu vídeo, certo? Então é isso, bom dia, quem fala muito dá bom dia a cavalo, peço aí, sabe, se tiverem afim, sabe, de ter um doido aí, sabe, falando o que fala, mas falando de coisas aí reais, crônicas e memórias, entendeu? E crônicas e memórias, sabe, de um sujeito, de um existencial, aproveitando aí, sabe, a palavra. Bom dia, valeu, aí.